papel de um amigo na sua vida foi fundamental, né? Sim, senhor. E por quê? Bispo, porque eu tinha uma vida de sofrimento. Meu sofrimento começou aos 11 anos, quando a minha mãe, ela conheceu um homem, veio se tornar meu padrasto, e ali começou todo o nosso inferno, porque ele tinha problema com vícios, e esses vícios levavam ele a agredir a ela várias vezes, e eu vendo aquilo eu tinha que fazer alguma coisa, então eu cheguei já a entrar nessas brigas e fui agredido e saí correndo de casa para chamar a polícia para prender ele. Ele foi preso nesse dia. O senhor tinha quantos anos nessa época? 11 anos, bispo. 11 anos? 11 anos, sim, senhor. E para defender a mãe, teve que brigar com o homem? Sim, senhor. E ele era muito forte, porque ele era pedreiro. Muito forte. Só que ali diante daquilo a gente não pensa, a gente tem que fazer alguma coisa. A situação mais crítica foi quando ele colocou uma faca no meu pescoço. Em um outro episódio, mais à frente, ele colocou uma faca no meu pescoço e disse: se você fizer alguma coisa, eu vou te matar. Aí a minha mãe ficou desesperada, começou a chorar: não faça isso. Aí foi uma confusão. Ali foram situações assim mais difíceis. Uhum. Aí ele foi preso, né? Aí eu cheguei a estar diante do juiz, e ele com aquela cara de me ameaçar e tal. Minha mãe: não fala nada, fala que ele tá bem e tal. E eu tinha ódio, eu não queria que ele saísse de lá. E ele ameaçava, falava que quando saísse de lá ele ia se vingar da gente. Então eu tinha ódio, eu queria que ele morresse. Uhum. E várias vezes, bispo, ele alterado, drogado, ele chegava de madrugada. Isso era constantemente, quase todo dia. Então a gente colocava móveis na porta e ele arrombava, ele ameaçava. Às vezes ele entrava e aí brigava, agredia. Outras vezes ele não conseguiu entrar. Então eu não dormia direito. Eu ia deitar e pensando assim: será que eu vou conseguir dormir essa noite? Então várias vezes eu ia para a escola com muito sono. Houve um episódio assim que eu fui... estava chegando à noite em casa, numa vigília, e eu vi lá a minha mãe sendo agredida por ele na rua. Uma confusão, todo mundo vendo, e eu queria entrar. Foi onde meu amigo ali, ele me segurou e falou: não faça nada, porque ia acabar piorando. Vi também a minha mãe agredir meu padrasto, na minha frente, assim, quebrar um casco de cerveja no rosto dele. Eu pensava que ele ia morrer, todo ensanguentado. Então a nossa vida era um inferno. A polícia toda semana ia em casa. Lá na vizinhança, a família mais assim problemática era a minha, bispo. Uma referência negativa. Sim, senhor. Bom, como que isso mudou? Bispo, eu já tinha sido chamado para a igreja pelo meu amigo. A gente era um amigo. E ele me chamava, eu até cheguei a ir no primeiro momento, só que eu me afastei. Eu não queria pegar firme. Mas ele insistia. Chegou um momento que eu falei: olha, não me chama mais, que eu sei o caminho. Mas aí veio esse sofrimento, essa situação se agravou em casa, meu padrasto, foi só piorando. Uma hora alguém ia morrer ali. Aí o senhor já tinha quantos anos? 15, bispo. 15, aham. E aí eu decidi ir. Aí nesse dia que ele insistiu, eu falava pra minha mãe assim: mãe, ele chamava lá em casa, eu falava: mãe, não fala que eu estou. Eu ensinava ela a mentir. Pro seu amigo? Sim, senhor, eu tava na praça jogando bola, falava: ó, o Jonathan está vindo lá. Eu saía do meio do jogo e saía correndo, fugia dele. E aí eu aceitei ir na igreja, e ali eu peguei firme. O amigo era o Jonatas? Jonathan. Então, peraí, quando ele ia te procurar... Eu fugia, eu tava jogando bola, eu saía assim correndo. Fugia dele? E aí todo mundo sabia, os pessoal falavam: ó, o Jonathan tá vindo. Teve uma ocasião que chegaram a usar uma faca, é isso? Sim, senhor. Episódio que meu padrasto colocou uma faca no meu pescoço, porque eu intrometi na briga entre eles. Ele queria agredir ela, eu falei, eu entrei na frente, ele colocou a faca. E nisso tinha um amigo chamado Jonatas, que convidava o senhor. Sim, senhor. E o senhor fugia dele? Cheguei a fugir várias vezes, ensinava a minha mãe a mentir e falar. Ele chamava na porta de casa, eu sabia que era a voz dele, e falava: mãe, fala que eu não estou. Pastor Jonatas, bom dia. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Muita cara de pau do pastor Lucas da época, né? Bispo, ele realmente era cara de pau, porque eu era insistente com ele, bispo. Isso, vamos lavar a roupa suja. Olha, eu vou falar pro senhor a verdade. Eu era insistente, extremamente insistente com ele. Eu não perdia uma oportunidade de falar de Jesus para ele. Porque eu era vizinho dele. A gente cresceu praticamente juntos, então eu pude presenciar
ali todo aquele sofrimento, essa questão da vigília, que ele foi comigo, inclusive, ele estava na minha casa, e nós ouvimos ali aqueles barulhos de gritos e tal, e ele desceu desesperado para tentar ajudar a mãe. Bispo, era uma ripa de madeira assim que o padrasto carregava nas mãos, que era assustador. E ninguém fazia nada. Ele ficou desesperado e eu sempre tentava ali ajudar. Foi quando ele se afastou de vez, ele não mais aceitava falar comigo, e eu era insistente com ele. Eu não desisti dele, não. Você que ouve o Ponto de Fé, você já entendeu o que está acontecendo aqui no estúdio? Você já pôde perceber o que nós temos aqui no estúdio? Nós temos aqui, de um lado, o pastor Lucas, que vivia o inferno no passado. E temos também o pastor Jonatas, que na época era amigo do pastor Lucas. E vendo o sofrimento do pastor Lucas, chamava o Lucas para vir na igreja e o Lucas fugia. Chegava ao ponto de falar para a mãe o seguinte: olha, se o Jonatas vier aí, diz que eu não estou. Mandava até a mãe mentir. E hoje os dois são pastores. E outra coisa, tudo isso aconteceu em Minas. Em que cidade de Minas? Cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Então os dois moravam em Juiz de Fora. Na mesma rua, praticamente vizinhos. Eram amigos como assim? Amigos de jogar bola, soltar pipa, de quê? Como é que era? Sim, senhor, de andar, ir pra festa junto, jogar bola. Bem próximo mesmo. Aham. Aí o pastor Jonatas, na época, convidou o senhor veio. O que aconteceu depois que veio na igreja? Bispo, dessa vez que eu voltei, eu entendi que eu precisava me entregar. Eu não podia ficar na igreja só para resolver problemas. Tinha vindo antes, mas me afastei. Esse período foi acompanhado também pelo senhor? Foi sim, senhor bispo. Foi sim. Ou seja, ele deu trabalho. Muito trabalho. Muito. Uma ocasião, bispo, se o senhor me permitir, foi quando teve um encontro jovem, que é uma reunião, para quem está ouvindo agora, reunião de jovens, e eu consegui levá-lo. Ele tomou um tombo. Ele caiu e se ralou todo e disse: eu não vou. Foi num domingo à tarde. E eu fui valente com ele. Eu falei: agora, rapaz, você vai sim, eu vou te levar. Eu joguei ele nas costas e levei ele nas costas, bispo, até o encontro. Ele foi chorando, todo machucado. E essa situação marcou muito. Eu creio que daquele dia em diante ele nunca mais se afastou e graças a Deus está aí. Bom, então conta. Bispo, eu fiquei todo machucado de um lado e ali eu entendi que o mal realmente não queria. Ali eu entendi que eu nunca tinha caído naquele lugar. Aí você resolveu pegar firme. Sim, senhor, eu entreguei a minha vida para Jesus. Entendi que eu não podia ficar na igreja só para resolver problema, que foi o que eu fiz, para buscar pelos meus pais. Eu estava perdido, eu precisava de ajuda. Então eu me entreguei, me converti, recebi o Espírito Santo e ali, bispo, entreguei minha vida, abri mão dos meus projetos, meus sonhos e entreguei minha vida para que Deus fizesse o que Ele queria. E aí Ele foi me conduzindo. Aí entrei na obra e aí minha família também, depois de um tempo, vendo essa diferença, esse testemunho, hoje eles estão na igreja. Hoje eles me respeitam. Muito tempo me criticaram. A minha mãe me perseguia, mas hoje ela respeita e me admira. O marido? O meu padrasto também está na igreja, acompanha ela. Eles não brigam, não tem mais aquela confusão, aquele inferno. Ou seja, a obra foi feita. Foi, sim, senhor bispo. Quem foi levantado a pastor primeiro? Fui eu, bispo. É? Eu vim primeiro. Que ano? Foi em final de 2009 para 2010. Foi levantado em 2009. Sim. O senhor foi levantado? No final de 2011, bispo. 2011. Quem chegou no Pará primeiro? Foi eu, bispo. Ele? Sim, senhor. Chegou que ano? 2020, bispo. 2020? Na época da pandemia. Eu cheguei em 2021. Olha só, talvez alguém diga, coincidência? Não, não é coincidência não. Pare tudo, preste atenção. Preste atenção. E se Deus permitiu que esses dois amigos, que eram amigos em Juiz de Fora, com o passar do tempo, fossem levantados para a obra, viessem para o Pará com o intuito apenas de salvar a alma do amigo que você tem e você sabe que ele sofre. Pense nisso. Porque talvez alguém possa dizer, pastor Fernando, talvez alguém possa dizer o seguinte: coincidência.
2 amigos em Juiz de Fora foram levantados para a obra, vieram para o Pará, que coincidência não. E se Deus, que conhece o passado, presente e futuro, permitiu que tudo isso acontecesse, para que tivéssemos esse programa nessa semana do evento do amigo como irmão, para que o testemunho dos 2 pudesse despertar essa pessoa para salvar a alma de um amigo. Porque não existe coincidência, existe o plano de salvação. Pastor Jonatas, o pastor Lucas deu trabalho, né? Muito, bispo, muito. E eu vou dizer pro senhor... Peraí, o legal é que o senhor chamou muito trabalho. Exato. Vai, conta então, pô, desabafa, vai. Vou ser sincero pro senhor, eu tinha esse pensamento que o pastor Fernando acabou de citar. Eu o amava como irmão. Eu chegava a falar isso para ele. Eu tenho um irmão e eu dizia, você é importante para mim como ele. Então eu não suportava ver aquele sofrimento, aquelas agressões, todo mundo presenciando aquilo e não fazer nada. Então essa insistência vinha disso, bispo. Desse amor que eu tinha por ele. Bom, deu trabalho. Muito, senhor. Valeu a pena? Com certeza. Aqui, ó. Eu imagino o seguinte, o senhor olha para ele, realmente, por exemplo, a Lucelaine, que me trouxe para a igreja, eu dei trabalho para ela. Eu tenho que marcar um dia para dar o testemunho do trabalho que eu dei. Mas ela vê o resultado. E a mesma coisa com o senhor. Foi uma luta, foi uma dificuldade, foi um empenho, foi um sacrifício. Mas aquele amigo como irmão, hoje é um homem de Deus e está do seu lado ganhando almas. Com toda certeza, bispo. Hoje ele é marido, né? Ele é um homem de Deus, ele é completamente diferente do que ele era antes. Outrora ele tentava, se o senhor me permitir, ele era na frente das pessoas muito alegre, muito animado, ele contava piadas e tal. E assim, eu penso que era num afã de tentar esconder a tristeza que ele tinha por ver aquela situação. Eu sabia que havia algo errado, porque eu presenciava tudo aquilo. E hoje eu vejo aí o Lucas, né, com a esposa dele, vejo pregando a palavra, eu fico muito feliz e satisfeito. Valeu a pena. Valeu a pena. Bom, o domingo do amigo como irmão, o senhor vai estar onde? Eu vou estar na Universal da Augusto Montenegro, bispo. Vou estar lá às 7 da manhã, 9h30, 18 horas, rodovia Augusto Montenegro, número 21, quilômetro 11. Estaremos ali para receber os amigos que querem a mesma ajuda que nós oferecemos para o Lucas. Pastor Lucas, domingo o senhor vai estar onde? Bispo Djalma, lá no Conjunto Verdejante 4, ali no final do bairro, próximo à praça, às 7 da manhã e também 18 horas.